A paz do Senhor, amados. Hoje o Pão Quentinho, ele está recheado de renovo para a sua vida, de graça, de força, para que você, neste dia de hoje, se renove no Senhor, pois Ele é a tua força. E hoje nós vamos estar lendo o livro de 1 Samuel 30, versículo de 1 a 4. Deus é aquele que renova as suas forças. Nunca esqueça disso. Aqui em 1 Samuel, versículos de 1 a 4, diz assim: Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Até que não houve neles mais força para chorar. Tem hora que a gente se sente assim, né? Chora tanto que dizemos não temos mais lágrimas. Mas saiba que Deus é aquele que renova as suas forças. Não esqueça disso. Por pior situação, você pode acreditar que Deus é aquele que renova as suas forças. Mas vamos conhecer um pouco dessa história, essa história de Davi, né, com esse rei Aquis, o rei filisteu, né? Esse rei filisteu era de Gate, é uma cidade, uma das 5 cidades. E quando Davi estava fugindo de Saul, eu já contei até essa história aqui sobre que Saul queria matar Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul, esse rei filisteu, Aquis, deu refúgio a Davi e aos seus homens. E nessa cidade, ele deu essa cidade de Ziclague para Davi morar ali, ficar ali com o seu povo. E dali a família de Davi, as mulheres dos homens que de guerra, todos ali habitavam, né? E Davi ficou muito grato a Aquis, porque livrou ele da morte. E ali um dia foi convocado para participar da guerra. Agora imagine, a guerra era novamente entre os filisteus e entre o povo de Israel. E aí Aquis, confiando muito em Davi, chamou Davi para participar dessa guerra contra o povo de Israel. Eu não consigo imaginar Davi contra o povo de Israel. Mas Aquis, confiando na lealdade de Davi, convocou. Só que quando Davi chegou lá com seus homens para se organizar para essa luta, os filisteus olhou assim e disse: não vamos aceitar que ele vá para essa guerra. Ele já tinha acabado com Golias, já tinha acabado com os filisteus, e agora a favor dos filisteus. Os filisteus não acreditaram muito, acharam que na hora da guerra Davi poderia se voltar contra eles, imagine, contra os filisteus novamente, junto com seus homens todos, e se reconciliar com Saul. Ficaram temerosos e não aceitaram. E aí foi que Davi teve que voltar 145 quilômetros, Davi teve que voltar
juntamente com seus homens, mas não imaginavam, né, que ia viver essa catástrofe, né? Porque os amalequitas já tinham tomado a cidade de Ziclag e já tinham levado as mulheres deles, como eu já disse, e já tinham queimado essa cidade. Então, quando eles chegaram, foi assim terrível para eles, né? E aqueles homens que estavam com Davi chegaram a se revoltar contra Davi. Eles ficaram furiosos com Davi, porque na realidade Davi foi até imprudente, né? Porque descobriu a cidade, deixou a família deles descoberta e levou a maioria do povo de guerra, ou quase todos, os que ficaram, não conseguia se defender, nem defender a família deles, tanto sim que foram levados também. E aí eles se revoltaram, pensaram até em apedrejar Davi. E ali foi quando Davi se voltou a Deus. Aqui no versículo 6 fala, no versículo 6, a parte C, diz assim: mas Davi se fortaleceu em Deus. E é aqui que eu quero falar. É aqui que eu quero chegar e trazer para nós uma reflexão da parte de Deus em relação a nossas vidas, né? Você precisa, observe, em meio a toda luta, toda tristeza, a toda amargura, Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Davi foi buscar em Deus o refúgio. E aqui a gente vê que há formas como Deus nos fortalece quando nós estamos cansados, né? A primeira forma é quando nós estamos cansados, foi como Davi fez, mas nós vamos a Deus, mesmo cansado. Davi, o povo dele, estava amargurado, né? Amargurados por causa das suas esposas, dos seus filhos que tinham sido levados e a cidade queimada. O povo estava revoltado, mas no versículo 8 mostra que Davi consultou ao Senhor. Davi foi ao Senhor. Davi buscou ao Senhor. Essa é uma das formas que mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo sem força, você pode ir a Deus. Você consegue chegar a Deus. Mas tem momentos, e essa é uma das formas também, que Deus vai até você. Deus vai até você. Quando Ele percebe que você não tem forças, que você não pode, e até Ele não te deixa só. Ele vai até você. E aqui na palavra, em 2 Timóteo 4, 16, 17, nós podemos ler a palavra de Deus que diz assim: ninguém me assistiu, o apóstolo Paulo falando, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ou seja, todos deixaram ele. Ninguém estava ali com Paulo, com o apóstolo Paulo. Ninguém amparou ele. Mas no versículo 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Ninguém estava comigo, ninguém me assistiu, ninguém me deu uma força, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu. Quando Deus for até você, Ele não vai deixar você como você está. Deus vai mudar a sua situação, a sua história e vai te fortalecer. Acredite, Davi foi e não ficou sem resposta. Quando Davi perguntou aqui ao Senhor, Davi disse: posso ir? Veja bem, ainda angustiado, ainda cheio de fúria, né? Cheio de amargura.
E aí Davi consultou ao Senhor e perguntou: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? Davi, a força que ele tinha foi para ir até o Senhor e buscar resposta para a situação que ele estava vivendo. E Deus deu a resposta a ele. Disse a ele, respondeu o Senhor: persegue-a, de certo que alcançarás tudo e libertarás. Vá que eu vou com você. Vá que eu vou libertar sua família. Vá que eu vou libertar o povo. Vou libertar seus filhos. Pode ir, porque eu vou com você. Aleluias, e vou te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus da vitória. E quando Paulo não pôde ir, ali em 2 Timóteo, né, que eu li para você, ali quando ele não pôde ir, Deus foi e assistiu a ele e fortaleceu. Deus é um Deus que não nos desampara. Ele está conosco todos os dias. Pode se alegrar no Senhor, porque Ele é a tua força. É o nosso Deus, é o Senhor das nossas vidas, né? O Deus que renova as nossas forças. Vamos orar para você ser renovado em Deus, acreditar que o Senhor não irá te desamparar. Não importa qual seja a causa, não importa, você não está só. Deus está contigo. Ou você vai a Ele, ou Ele vem a você. Mas você não ficará sem resposta. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, querido, maravilhoso, te damos graças por essa palavra. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos revela a tua presença, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Permaneça conosco, nos abençoe, nos dê a direção, que façamos igual a Davi, consigamos ir até o Senhor e te perguntar, ainda que esteja dolorido, ainda que estejamos amargurados, oh Deus amado, mas que a gente encontre forças para te perguntar o que eu devo fazer, Senhor, porque a sua resposta virá. Ah, Senhor amado, nos abençoe, nos guarde e nos abençoe neste dia, no nome de Jesus. Amém. Deus hoje vai renovar as suas forças. Confie no Senhor. Amém. Amém.